Boa noite, professor. Professor? Boa noite, gente. Alguém fala aí, por favor, para ver se eu estou ouvindo vocês também. Oi, professor. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Filadélfia, Querine, Alice e Heloísa. Vamos aguardar mais uns minutinhos aí para chegar mais gente. Boa noite a todas. Boa noite, Elisa. Essa é a nossa última aula antes da semana de provas, né? Então eu já tinha passado aqui os assuntos, mas eu vou digitar aqui no bate-papo quais serão os assuntos da prova, certo? Para alguém que ainda não tenha tomado nota desses assuntos. Ô, professor. Oi. Professor, Oi. eu vou fechar para eu poder entrar de novo, porque eu não estou escutando, não. Ah, sim. Direito, viu? Eu vou fechar aqui para entrar de novo. Tá. O seu áudio também está com problema, é melhor mesmo sair e depois você volta. Eu vou fechar de novo. Tá. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Então, só lembrando aí os assuntos, noções gerais de direito constitucional, aquela parte mais geral que a gente viu no início, os conceitos de direito constitucional, a origem da nossa disciplina, os objetos de estudo, as fontes e a relação do direito constitucional com as outras disciplinas. Sobre Constituição, conceito de Constituição, as classificações que a gente viu, as concepções e a história das Constituições, né, a evolução que a gente viu aqui também. Supremacia, a parte mais geral que a gente viu lá, sobre a ideia de norma geral, norma fundamental, a questão da rigidez constitucional, e fomos seguindo, né, a defesa da Constituição, a questão do princípio da constitucionalidade dos atos normativos, e chegamos até os conceitos que a gente viu e está vendo ainda, né, sobre vigência, validade, eficácia, efetividade, aplicabilidade e aplicação, e as classificações que a gente já começou a ver. Já vimos na aula passada Rui Barbosa, Pontes de Miranda. Hoje a gente vê mais duas. Se der tempo, a gente ainda vê um pouquinho de constitucionalismo. Se não der tempo, aí vai ser só até realmente essas classificações das normas constitucionais. Mais uma vez, lembrando, estejam aí sempre com as constituições próximas de vocês, porque hoje é dia da gente, né, fazer uma consulta à Constituição, para a gente ler alguns artigos, para vocês exercitarem aqui em relação à classificação do José Afonso da Silva e a classificação do Adila Megubulos. Então, a gente vai dar uma olhada nas normas da Constituição e do ADCT também, em relação a isso, certo? Então, vamos lá para a continuação aqui do nosso assunto. Só lembrando que a gente viu na aula passada
essas classificações, né? Rui Barbosa, a mais antiga, e depois vimos a do Pontes de Miranda, e aí a gente encerrou vendo essa parte das regras programáticas, que, a princípio, para o Pontes seriam regras não bastantes em si, mas isso não implicaria vamos dizer assim, na inocência ou na impossibilidade de se punir, né, os governantes e os agentes do governo que não concretizassem, né, que não levassem adiante essas regras que tratam lá dos direitos sociais e de programas de Estado, né, de metas a serem cumpridas, mas não são metas para serem cumpridas só um dia quando houver dinheiro, são metas para serem cumpridas obrigatoriamente. Essa era a visão do Pontes, mas como eu falei para vocês, essa não é a visão majoritária. Até hoje ainda há muita discussão no Brasil sobre a natureza dessas regras programáticas, que eu volto a falar delas hoje, né, quando a gente passar aqui pela classificação do José Afonso, que aqui vamos ver agora, né? Então, a terceira classificação nossa é a classificação do José Afonso da Silva, certo? Essa é a classificação mais importante de todas aqui, porque é a mais usada, certo? Não quer dizer que seja a mais correta, né? A gente vai ver que existem pontos aí que o próprio José Afonso da Silva concorda, né, que não está completamente certo. Mas é a teoria mais usada, até hoje, inclusive, os ministros do Supremo Tribunal Federal se utilizam da nomenclatura e das definições do José Afonso da Silva, né, para utilizar essa classificação quando é necessário lá interpretar a nossa Constituição de 88. Bom, então, o José Afonso da Silva, desses autores que vimos até agora, né, dessas classificações, é o autor que está, né, um dos autores que está vivo ainda, já bastante idoso, mas ainda ativo aí na escrita, né, de artigos e tudo mais, já é professor aposentado da USP, né? E o José Afonso da Silva, além dos muitos volumes, né, do livro dele mais famoso, né, que é o Curso de Direito Constitucional Positivo, tem essa outra obra, né, que é a obra que é base dessa teoria que vamos ver agora, que é a aplicabilidade das normas constitucionais. É nesse livro que o José Afonso da Silva desenvolve aí de uma maneira mais aprofundada essas ideias que eu vou mostrar aqui para vocês. O José Afonso da Silva ele trouxe essa teoria, né, para o Brasil por influência de um autor italiano. Então, o José Afonso leu bastantes autores italianos, em especial, né, a principal influência aqui para ele vai ser a do Vézio Crisafulli. Então, esse autor italiano vai ser a principal influência do José Afonso da Silva para a construção dessa teoria, dessa classificação. Só que, diferentemente do Rui Barbosa, o José Afonso não vai copiar, né, a teoria do Vézio Crisafulli. Ele vai aprofundar essa teoria e adaptar, claro, para o contexto brasileiro. Essa teoria começa a ser desenvolvida ainda no início ali dos anos 80, ainda sobre a vigência da ditadura militar, né, mas já no contexto ali da retomada, né, do início da retomada para a democracia. Mas essa teoria fica mais evidente, logicamente, né, quando a Constituição de 88 foi promulgada. Então, essa é a teoria, por isso que ela é tão usada hoje, porque ela foi a teoria que se adaptou melhor, né, foi a teoria que foi criada no contexto ali, foi adaptada no contexto da nossa atual Constituição. Por isso que ela é vista como a teoria mais adequada de todas essas que vimos até agora. Repito, não quer dizer que seja a mais correta, mas é a mais utilizada, né? Então, a gente vai ver agora como o José Afonso da Silva classifica, né, como é que ele divide as normas presentes na nossa Constituição, especificamente no caso da nossa Constituição de 88, certo? Pois bem, ao contrário lá do Rui Barbosa e do Pontes de Miranda, que iniciavam, né, suas explicações com duas espécies de normas constitucionais, o José Afonso da Silva vai dividir as normas constitucionais da nossa Constituição de 88 em três espécies, certo? Duas delas vão ser muito parecidas com o que já vimos do Rui Barbosa e do Pontes de Miranda. Mas vai haver uma outra espécie, né, que é uma espécie intermediária, que é a criação própria do José Afonso da Silva com base, né, na teoria do Vézio Crisafulli. O Crisafulli lá na Itália também, né, defende a existência não de uma espécie, né, diferente como o José Afonso colocou aqui, mas ele reconhece, né, a existência de outras normas
que nem se enquadram na eficácia plena e nem na eficácia limitada. E aí o José Afonso deixa isso mais claro na teoria dele aqui no Brasil e cria realmente uma terceira espécie que a gente vai ver. Eu vou mostrar aqui só, passar uma sequência rapidinha dos slides, depois eu volto para explicar, tá? Só para mostrar a vocês quais são as espécies. E aí o José Afonso, ele divide as normas constitucionais em 3 espécies, e essa divisão ele faz de acordo com a eficácia e de acordo com a aplicabilidade. Então, observem aí que a nomenclatura está bem extensa, justamente por isso, porque há uma classificação quanto à eficácia e, na sequência, ele já, né, denomina as normas quanto à aplicabilidade. Então, você tem ali, na primeira espécie, as normas de eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral. Já eu explico, tá? Deixa eu só passar para mostrar a vocês. Na segunda espécie, que é a própria, né, a criação própria do José Afonso, aí nós vamos ter a eficácia contida e a aplicabilidade direta e imediata, mas não integral. Vão percebendo que já tem uns detalhezinhos que vão diferenciando, né, essas espécies. E a terceira vai ser a eficácia limitada e a aplicabilidade diferida, que vai ser com a aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. Sim, né? Foi o objeto lá da terceira atividade que é para ser entregue hoje. Inclusive, acho que teve um erro lá na atividade que estava, acho que dia 15 a entrega, mas é hoje a entrega, né? Eu tinha falado para vocês, vale o que eu falei mesmo. É hoje o dia final da entrega da atividade, né? Da terceira atividade, certo? Eu recebi algumas, aí teve um aluno que observou isso. Professor, apesar de ser no dia 15, eu estou entregando hoje, mas é hoje mesmo o dia da entrega, né? Foi o erro lá de digitação, certo? Então, está lá na atividade, né? Essas normas já estão lá e a gente vai estudá-las agora. Então, vejam, né? Existem 3 espécies, eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada, e aí cada uma delas vai ter também suas características quanto à aplicabilidade, né? Só lembrando, aqui são classificações teóricas, então a eficácia aqui o José Afonso trata da perspectiva teórica e da aplicabilidade também da perspectiva teórica, ou seja, da possibilidade de produção de efeitos da norma e da possibilidade de aplicação dessa norma, né, aos casos concretos. Isso não quer dizer que elas, de fato, são aplicadas e, de fato, têm efetividade, né, porque essa é uma outra questão que implica na análise prática mesmo do direito constitucional. Bom, então, dito isso, vamos analisar as... Oi, Zilda. Boa noite. Então, temos aí a primeira espécie das normas, né, constitucionais, segundo José Afonso da Silva, que são as normas de eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral. Aí, deixa eu explicar para vocês, ponto a ponto, né, o que significa cada um desses conceitos, cada uma dessas nomenclaturas, para ficar bem, né, bem fácil de vocês distinguirem cada uma das espécies. Então, quando falamos em normas de eficácia plena, segundo José Afonso da Silva, estamos tratando de uma norma completa, né? O plena vem nesse sentido, de ser uma norma completa. Essa norma de eficácia plena, ela tem aí total condição de produzir efeitos, né? Em perspectiva teórica, a sua possibilidade aqui é total de produção de efeitos, porque ela não vai precisar de lei regulamentadora. Ela é uma norma completa. Por ser uma norma completa, essa norma ela vai... eu estou vendo a Thelma aqui, mas entrou outra Thelma. Acho que é tentando colocar no outro celular, né? Pronto, beleza. Está dando certo. Então, a norma de eficácia plena é uma norma completa. Ela não vai precisar de uma lei regulamentadora, porque todo o seu conteúdo, né, todo o conteúdo necessário para que ela produza efeitos vai estar presente na Constituição, certo? Pode estar presente num só dispositivo, como a gente vai ver daqui a pouco, ou pode estar em mais de um dispositivo. E aí tem uma dica, né, para esse tipo de norma de eficácia plena, porque geralmente aparece, quando ela não está ali com o conteúdo completo num dispositivo só, vai ter uma expressão que vai aparecer no final desse dispositivo, que é nos termos desta Constituição. Quando aparece essa nomenclatura, né, quando aparece essa expressão nos termos desta Constituição,
é um sinal claro de que ali nós temos uma norma de eficácia plena. Porque mesmo que aquela norma, né, aquele dispositivo não esteja completo ali, naquele espaço, né, naquele trechinho, mas vai haver outros trechos na Constituição que vão complementar o sentido dessa norma. Então, você não precisa ir até uma lei para poder encontrar o sentido da norma. Você vai encontrar o sentido dessa norma de eficácia plena na própria Constituição, seja num só dispositivo, seja em mais de um dispositivo, quando houver essa expressão nos termos desta Constituição. Então, a norma de eficácia plena é essa norma completa, que o Rui Barbosa já tinha identificado antes, né, que eram as normas autoexecutáveis, e o Pontes de Miranda já tinha também identificado a existência dessas normas, ou regras, nas regras bastantes em si, né? Então, o José Afonso dá continuidade a essa espécie, que já tinha sido identificada pelos outros autores antes dele, e apenas vai incrementar aqui no que diz respeito à aplicabilidade, porque vocês observaram que nas outras duas classificações não havia tanta preocupação quanto à aplicabilidade. E aí o José Afonso da Silva complementa essa teoria dele, né, essa classificação, com os conceitos de aplicabilidade. Então, depois que eu já disse a vocês o que é a norma de eficácia plena, que é essa norma completa, que não precisa de lei regulamentadora, agora a gente vai analisar a questão da aplicabilidade, né, da possibilidade de aplicação dessa norma. E aí aparecem três nomes, né, três nomenclaturas, três conceitos. Primeiro vem aplicabilidade direta. Quando José Afonso da Silva se refere a uma norma de aplicabilidade direta, ele quer dizer que essa norma ela vai poder ser aplicada por ela própria. Ela não precisa de outra norma para poder aplicar, para poder ser aplicada, para poder ser concretizada. Então, ela não precisa de uma intermediária, né? Ela, por si mesma, por ela própria, já vai ter a possibilidade de aplicação. Então, ela é direta, por ser aplicável por conta própria, né? É a própria norma constitucional, sem depender de outras normas inferiores, como leis ou decretos, que vai ser aplicada, ou que pode ser aplicada. Por isso o nome, aplicabilidade direta, né? Porque não precisa de outra norma aqui regulamentadora para poder, né, ser concretizada. No segundo conceito vem a aplicabilidade imediata. Isso aí diz respeito ao tempo, né, da norma, ao tempo em que essa norma pode ser aplicada. E aí, pelo fato dela ter aplicabilidade imediata, essa norma vai poder ser aplicada desde o início da sua vigência. Então, a partir do momento em que essa norma está lá na Constituição, seja ela a norma originária que surgiu no dia 5 de outubro de 88, seja por meio de uma emenda constitucional que veio depois, né, mas que tem uma data de início de vigência, essa norma sempre vai ter a sua aplicação, a sua possibilidade de ser concretizada a partir do momento em que ela entrar em vigor, a partir do momento em que ela tiver vigência, certo? Então, é isso que quer dizer a chamada aplicabilidade imediata. A norma constitucional, nesse caso, ela pode ser aplicada desde o início da sua vigência, certo? E, finalmente, vem o terceiro conceito aí, que é o da aplicabilidade integral. Nesse caso, nós temos aí, né, as normas que podem ser aplicadas na sua totalidade, na sua integralidade. Então, não há necessidade de você restringir essa aplicação dessa norma. Você vai poder aplicar essa norma totalmente, né? Tal como diz lá na eficácia, de maneira plena. Então, em toda a sua plenitude. Então, essa norma de eficácia plena e aplicabilidade integral, ela diz respeito a essa questão de que essa norma constitucional pode ser aplicada na sua totalidade, certo? Sem necessidade de restrições. A não ser, claro, se houver colisão com outra norma, né? Aí o juiz, no caso concreto, vai determinar o alcance dessa norma, mas a princípio, né, de maneira geral, as normas de eficácia plena têm aplicabilidade total, né? Elas podem ser aplicadas em sua totalidade, em sua integralidade, certo? Essa é, portanto, a ideia, né, que se tem aqui, a partir do José Afonso da Silva, das chamadas normas de eficácia plena, que elas são parecidas, muito parecidas, para não dizer quase iguais, às normas autoexecutáveis do Rui Barbosa e às regras bastantes em si do Pontes de Miranda. E aqui também elas vão dizer respeito, em geral, né, aos direitos de liberdade,
né, os nossos direitos fundamentais de primeira geração, os direitos de liberdade. Vai dizer respeito também às normas de organização do Estado e de separação dos poderes. Então, em geral, né, as normas de eficácia plena, elas dizem respeito a esse tipo de normas, certo? Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento para a gente passar aqui para outra tela que eu vou abrir. Deixa eu ver onde é que está aqui. Acho que é essa. Pronto, acho que é essa mesmo. Constituição aqui. Está dando para ver a Constituição? Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Acho que agora ficou melhor, né? Sim, professor. Beleza. Pronto, então vamos dar uma olhadinha agora em algumas normas, para vocês identificarem aí a norma de eficácia plena na Constituição, né? Como eu disse, eu coloquei aqui, mas muita gente está com o celular, então não vai conseguir ver com tanta nitidez, né? Então, se você tiver com a sua Constituição aí próxima de você, é até melhor, tá? Para identificar aqui essas questões, esses trechos da Constituição que a gente vai ver. Vamos começar pelo artigo 5º, parágrafo 1º, tá? Não entendi a sigla aí não, mas eu acho que é coisa de concurso, né? Eu sei. E abstraia dessa questão de concurso agora, viu? Porque aqui a gente está aprendendo ainda, né? Concurso é só quando você já sabe e vai revisar. Então, vamos lá. Então, vamos começar pelo artigo 5º, parágrafo 1º. E aí, né, uma aulinha rápida aqui. O parágrafo ele vem com aquele sinal gráfico, né, que parecem dois S's superpostos. Então, não é esse um aí, homens e mulheres são iguais, não é esse não. Isso é inciso. O parágrafo vai estar no final. Então, a gente tem que descer aqui até o último inciso, que esse é o maior artigo, né, da Constituição, com mais incisos, são 78. Então, vamos descer aqui bastante. E aí, quando terminam os incisos, que são esses que estão em numerais romanos, aparece, então, o parágrafo. Está aqui, ó. Artigo 5º, parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aí, veja, o próprio artigo 5º, né, o próprio legislador deu uma dica aqui indireta para a gente. Né? Toda norma que tem aplicação imediata está aí no artigo 5º. Então, a gente pode presumir que as normas de eficácia plena estão aí presentes. Né? Mas a gente vai ver daqui a pouco que não são só as normas de eficácia plena que tem essa característica da aplicação imediata. As normas de eficácia contida também têm. Mas aí já dá um indicativo de que no artigo 5º vamos ter ou normas de eficácia plena ou normas de eficácia contida, né? Em regra. Certo? Então, para começar, esse artigo 5º aí que já nos dá uma dica importante, né, para identificar os outros, né, 78 incisos que estão lá em cima, né, que a gente vai dar uma olhada agora em alguns deles. Então, por exemplo, vamos voltar agora, né? Agora para o inciso primeiro. A gente viu o parágrafo, que é esse sinalzinho aí gráfico, né, dos S superpostos. Agora a gente vai para o inciso primeiro, que é o que está lá no numeral romano. Aqui, ó. Então, tem o caput, né? Todos são iguais. O caput é essa leitura inicial, né? A cabeça do artigo. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes. Inciso primeiro. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Observe que tem no finalzinho a expressão, né? Nos termos desta Constituição. Essa é uma norma típica de eficácia plena, né? E ela trata aqui especificamente da igualdade entre homens e mulheres. Igualdade em relação aos direitos, igualdade em relação também aos deveres, né? Mas essa norma sozinha não tem como garantir a igualdade entre homens e mulheres. Então, existirão na própria Constituição, como está aí nos termos desta Constituição, existirão outras normas que vão garantir essa igualdade entre homens e mulheres, né? Levando em consideração que existe uma situação de desigualdade, de fato, entre homens e mulheres, né? Nós, homens, e vocês, mulheres, não somos iguais.
E isso eu não estou falando só na questão genética ou sexual. Não, é em relação aos direitos mesmo. Né? Os homens sempre são mais privilegiados do que as mulheres em relação aos direitos. Há um déficit de direitos em relação às mulheres. E isso vai sendo observado ao longo da Constituição. Por exemplo, mais à frente, vai ter um dispositivo no artigo 7º que vai estabelecer que a administração pública, o Estado, né, tem que garantir meios de que as mulheres, né, tenham ali vários instrumentos para que elas possam chegar ao mercado de trabalho. Por que isso acontece? Né? Porque o desemprego sempre foi maior entre as mulheres, né? E isso mostra uma desigualdade absurda, justamente porque, à medida que o tempo passa, né, e agora já em pleno ano de 2020, vocês, mulheres, têm, em média, um tempo de estudo maior do que nós, homens, né? Mas é mais difícil para vocês conseguirem um emprego, e quando vocês conseguem um emprego, ainda na média, vocês ganham menos do que nós. Né? Mesmo estudando mais, vocês ganham menos do que a gente. Né? Isso não aparece tanto nos cargos públicos, porque no concurso vai estar lá todo mundo ganhando igual, né? De acordo com a sua área, né? De acordo com a sua função específica. Mas na iniciativa privada, nas empresas, quanto mais vai se subindo os cargos, né? Quanto mais próximo de cargos de chefia, de cargos no nível executivo, maior é essa desigualdade. E aí você encontra aqui no Brasil, né, executivos e executivas, né, chefes e chefas, vamos dizer assim, que tem uma diferença gigantesca de salário. E aí você encontra em até algumas empresas cargos de chefia em que o homem exerce a mesma função que a mulher e ele ganha o dobro que ela. Né? Então, há uma diferença aí gigantesca. Então, isso ocorre no Brasil, ocorre em outros países também, logicamente, mas aqui isso fica mais evidente. E a própria Constituição reconhece essa desigualdade lá desde 88 e estabelece essa obrigação para que o Estado crie condições para que as mulheres, né, tenham acesso ao mercado de trabalho e que esse acesso seja igual. Né? Nem que para isso seja necessário criar também dispositivos que favoreçam as mulheres. Né? Isso aparece em outras questões também mais à frente. Né? É o princípio da isonomia, mas a isonomia que seria a igualdade perante a lei. Só que essa é uma ideia maior, que é a igualdade material, que é a igualdade através da lei. Então, é a própria Constituição que vai reconhecendo essas desigualdades e, mais à frente, a Constituição e até outras leis específicas também vão estabelecer, né, cotas para acesso das mulheres a determinados cargos, a garantia de um piso salarial, né, a depender da função, e assim vai. Né? Inclusive, né, anos atrás foi garantido também um direito básico para uma profissão que é eminentemente feminina, que é a das empregadas domésticas, né? E que gerou tanta polêmica que gera até hoje. Né? Então, ali foi também uma grande conquista, porque a grande maioria das pessoas que trabalham como domésticos no Brasil são mulheres, e elas não tinham direito ao salário, né? A direitos básicos que todos os trabalhadores possuem. Né? Então, essas garantias vieram, mas estão sofrendo, como os demais trabalhadores também estão sofrendo aí com ataques sistemáticos nos últimos anos. Né? Mas houve também essa garantia importante. Então, veja, esse dispositivo sozinho, ele não daria conta, porque aí está só a isonomia, que seria a igualdade, né, perante a lei, todos são iguais. Mas a gente sabe que existem iguais que são mais iguais do que outros. Né? E nesse ponto específico, nós homens somos privilegiados e temos mais direitos na prática do que vocês garantidos, né? Vocês mulheres. E isso ainda vai piorando quando você vai aumentando o recorte para, por exemplo, colocar aí, incluir também as mulheres negras, que elas sofrem ainda mais com essa desigualdade do que as mulheres brancas, e assim por diante. Né? Então, tem vários recortes aí possíveis, e a própria Constituição já vai observando, em alguns outros dispositivos, termos que vão complementar essa norma para que ela, né, seja uma norma de eficácia plena. Certo? Então, esse é um exemplo aqui básico. Deixa eu voltar aqui para o slide, porque eu coloquei outros exemplos lá, né? Então, deixa eu ver aqui. Aí o artigo, vamos pegar aqui, o 2 e o 10 ainda, né? Artigo 5º, inciso 2 e artigo 5º, inciso 10. Vou voltar aqui. Ver.
Não é isso que eu quero. Eu quero a Constituição. Agora. Pronto. Inciso 2 do artigo 5º. Estão acompanhando aí, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Vocês vão ver nas próximas classificações que vai aparecer sempre a questão da lei e tal. Mas aqui, apesar de ter o nome lei, mas não é uma ideia de uma norma de eficácia limitada ou contida, é eficácia plena. Porque esse aí é o princípio da legalidade, né? É aquela determinação básica que vocês já aprenderam desde teoria do direito da justiça, que está aí bem clara na Constituição, no texto constitucional. E aí, esse é o princípio da legalidade. Então, as pessoas, nós só somos obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se houver lei que determine isso, né? Se a lei obriga, então temos que cumprir a lei. Se a lei proíbe, então não podemos seguir aquela conduta para não desobedecer à lei, né? E se a lei deixa faculdades, né, deixa aqui a possibilidade de escolher ou não, então vamos estar mais livres para seguir essas determinações. Mas veja, esse é o princípio da legalidade e ele já tem aí a aplicabilidade imediata. Desde quando a Constituição entrou em vigor, que ele já está funcionando e já temos, então, que obedecer à lei. Não é preciso ter uma lei regulamentadora para regulamentar o princípio da legalidade, né? Então, esse é um caso aí que a gente identifica claramente como uma norma de eficácia plena. Aqui também aparece o inciso 10. Deixa eu descer mais um pouco. Aquele. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, essa é uma norma que também tem eficácia plena, né? É uma norma aqui que está completa, garantindo aí, né, nossos direitos, direito à nossa privacidade, né, direito à nossa intimidade, direito à inviolabilidade, ou seja, a garantia de sigilo ali das nossas informações e garantia de proteção à nossa imagem, né? Tudo isso está garantido aí pelo inciso 10. E, caso ocorra um dano, né, que vocês já estão vendo isso no direito civil, se ocorre dano, né, à imagem das pessoas, um dano material de ordem financeira, ou um dano moral que atinge esse próprio direito em si, na sua essência, então é possível que a gente entre com um processo para garantir esse direito, garantir que esse direito seja respeitado, né? Então, para isso não precisa de uma lei que garanta, né, o dano material, o dano moral, que ele seja aplicado. Aqui, pela própria Constituição, já dá para ter essa determinação. Então, é uma norma, é um caso, né, típico de norma de eficácia plena, certo? É outra situação aí que entra como exemplo de norma de eficácia plena. Aí temos... Não, ainda não. Temos aqui o artigo 7º, inciso 7. Então, vamos a ele. Então, vamos descer mais um pouco. Artigo 7º. Aqui o artigo 7º é o que trata dos nossos direitos trabalhistas, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Então, tem lá a determinação da lei que estabelece o valor do salário mínimo anual. Mas o salário mínimo é uma garantia que vem aí como norma de eficácia plena, né? Apesar de que o pleno aqui, né, não quer dizer que a gente está ganhando, que quem ganha salário mínimo está ganhando o que plenamente deveria ganhar, né, para ter aí uma vida minimamente digna. Segundo o DIEESE, né, o salário mínimo já está... Se o salário mínimo ideal no Brasil hoje estaria ali deveria estar em torno de quase R$ 4.000. E ele hoje é de R$ 1.045. Que diferença, né? Então, a garantia existe do salário mínimo, existe a garantia de que os trabalhadores, né, não devem ganhar um valor de salário abaixo do mínimo, né? Mas, claro, a gente sabe que, na prática, isso não quer dizer que o salário mínimo aqui seja o adequado para uma vida digna no Brasil. Seria muito mais, né? O valor deveria ser muito maior aí para garantir essa dignidade para os brasileiros e brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, é um caso também de norma de eficácia plena, mas lembrando que é teoria, então, na prática, a coisa funciona de maneira diferente, né?
Outro exemplo que está lá é o artigo 21, não é isso? Então, deixa eu descer mais um pouco aqui. O artigo 21, que trata... Compete à União manter relações com estados estrangeiros, participar de organizações internacionais. Aqui é a questão das normas que tratam da separação dos poderes e da organização do Estado, né? Então, a União é o governo federal. Então, esses incisos que estão aí no artigo 21, em geral, eles são normas de eficácia plena, né? Porque é possível que o governo federal, por exemplo, garanta a defesa nacional desde o momento em que a Constituição entrou em vigor. Manter relações com os outros países e participar de organizações internacionais como a ONU, né, por exemplo, é algo que o Brasil já pode fazer, né, e o presidente já pode fazer desde o início da Constituição. Então, é outro exemplo de norma de eficácia plena, certo? Esses que estão aqui no artigo 21 em geral. E depois temos o artigo 195, não é isso? Deixa eu puxar mais um pouco aqui. Está já mais para o final da Constituição. O artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta nos termos da lei, mas aí deve ter algum inciso, porque esse aqui, esse caput, ele já é uma norma de eficácia limitada. Deixa eu voltar aqui para a gente ver qual é o inciso. O 195 já é no final. Já é no final da Constituição. Mas esse aqui faltou colocar o inciso. O caput do artigo 195 ele é norma de eficácia limitada. Deixa eu só ver aqui. Esse aqui foi uma falha nossa. Não é norma de eficácia plena, não, artigo 195. Eu vou falar dele depois na norma de eficácia limitada, tá? Então, as normas de eficácia plena, elas entram nesse contexto, né? Dessas normas completas que não precisam de lei regulamentadora, certo? Então, aí entram esses artigos, menos o 195, ele entrou aí na hora errada. Mas, na verdade, ele é da eficácia limitada. Limitada. A segunda espécie de normas... Eita, Valeria. A segunda espécie de normas é a da eficácia contida e aplicabilidade direta e imediata, mas não integral. Essa segunda espécie, como eu falei, é uma espécie própria do José Afonso da Silva e ela está numa transição entre a norma de eficácia plena e a norma de eficácia limitada, que é a terceira espécie. Essa norma de eficácia contida, geralmente, ela trata dos chamados conceitos jurídicos indeterminados, certo? Que a gente pode colocar, por exemplo, são várias as situações aqui. Interesse público, ordem pública, por exemplo, né? O que é interesse público? O que é ordem pública? São conceitos bastante subjetivos. A minha ideia do que seja ordem pública pode não ser a ideia, por exemplo, da Thelma, da Elisa, da Jennifer, da Zilda, que são as que estão aqui abaixo de mim nessa minha visão aqui. Então, a nossa visão de interesse público, de ordem pública, pode ser diferente. E isso vai resultar em ideias diferentes. Mas aqui quem deve determinar o que é a ordem pública ou determinar esse conceito é o juiz, né? Aplicando essas ideias aos casos concretos, né? Então, a norma de eficácia contida ela vai tratar desses conceitos indeterminados e vai dar ao juiz essa possibilidade de determinar esse conceito. Já eu volto, depois do intervalo técnico aqui, para continuar a falar dessa norma, tá? Até já.